Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro e os temas de hoje são todos muito pontuais, muito importantes para o setor do agronegócio, não apenas para o agronegócio, mas também para nós que vivemos na urbis, né? Nas cidades. Fala-se muito na questão hídrica, na falta de chuvas, né, para falar mais popularmente. E mais uma vez estão tentando criar um culpado aí pela questão da água, dizendo que o agronegócio é quem mais consome água, a água que todos nós precisamos para estarmos vivos. Essa é uma questão que eu vou discutir hoje com o meu entrevistado. Outra questão é que o prazo está aí, né? Pode ser que estique, acho que já esticou, mas os produtores têm que se acertar com o cadastro ambiental rural. É importante. Os advogados que eu tenho entrevistado para falar disso, eles dizem, mesmo que você não vá entregar para o governo agora, faça, é importante, tem que fazer, e tem algumas nuances aí. Ao mesmo tempo, politicamente, a ministra da Agricultura agora é a presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o que me faz imaginar que talvez ela entenda um pouco, não vai deixar essa negociação louca aí com essas ONGs que são meio... Mas enfim, vou começar com a questão da água. O ministro estava ausente, teve aí umas encrenquinhas, como todo mundo pode ter, encrencas de saúde, mas ele está aqui hoje, é o pesquisador científico do IEA, Eduardo Pires Castanho Filho. Eu posso falar o teu apelido, não é? Pode. Por que é Drepo? Aí eu já não sei. Ah, não sabe. É da Exalc? É da Exalc. Ah, não, na Exalc não tem sentido. É. Às vezes teve um menino aqui... Essa é uma coisa meio... Como é que se diz? Meio esculachada. Coisa... Aqui na Bolsa tem um Exalc que o apelido dele é Uruba. Por que Uruba? Não sei. Deve ser de urubu, né? Não, não é. Não é de urubu. É porque o outro Uruba que tinha se formou, aí tem que passar para alguém, os apelidos lá vão e voltam. Bom, fala, Castanho. Está faltando água, não está chovendo, o que você, com a tua visão, o que você está entendendo disso aí? Porque eu andei vendo um negócio de água, de pluviométrico, desde 1930, em algumas regiões de São Paulo. E, por exemplo, nos anos 64, ano da Redentora e tal, forte. Teve uns 3 anos também que... Será que pode ser apenas o ambiente que está aí tendo um chilique? Não, o resto, essa questão da água, ela está sendo tratada de uma maneira, eu acho que pouco técnica. É uma coisa muito emocional, eu acho. Inclusive programas de televisão, reportagens e tal, contam um lado da história, mas não contam a história inteira. E, como você bem disse, estão querendo achar um vilão e esse vilão seria a agricultura. Que está havendo uma redução de precipitação, de chuvas, é verdade, mas saiu esses dias lá do próprio IAG, que pega chuvas desde 1934, este é o 13º ano mais seco. Quer dizer, você teve 12 anos numa série que vem de 34 até hoje, que foram mais secos do que hoje. O que acontece? A população é maior, é muito maior. Então a falta d'água se faz mais presente, principalmente na questão do abastecimento urbano. Ontem mesmo eu estava vendo um programa, eu acho que é na Globo News, uma coisa assim, falando da questão da água na agricultura. A mesma insistência, porque eu não sei o que gasta tanta água. Porque o feijão, porque a soja, porque o arroz. Calma, gente, não é assim. A água que dizem que gasta na agricultura, ela seria evaporada de qualquer maneira. Só que ela é evaporada através da planta. A planta usa essa água que cai, uma parte escorre, é pouquinho, 1 a 2%, e o resto infiltra. Dessa água que infiltra, a planta pega 60%, 70%, dependendo da cultura. E transpira,
faz os seus processos metabólicos. Isso não é o consumo de água. Essa água, se você tivesse uma floresta, o processo seria o mesmo, inclusive mais intenso. A floresta amazônica evapora muito mais do que uma cultura, do que um pasto, por exemplo, uma pastagem, um gramado. Então, esta água que escorre é a água que infiltra, que não é evapotranspirada, ou seja, que a planta pegou e jogou para cima, o que o solo evaporou, ela vai formar as reservas subterrâneas. Aquela que correu vai para os córregos e não sei o quê. A outra forma as reservas, o tal lençol freático, e vai desaguar nos rios, manter os rios cheios. Se você tem uma chuva menor, que é o nosso caso atualmente, esta água tende a ser menor, que é a água de uso, a água que a gente usa, que aí o pessoal tem um termo até que são os usos conflitivos da água. Porque você tem a água para abastecimento humano, a água para a indústria, a água para geração de energia elétrica, e você tem, aí sim, aí a agricultura poderia ter um papel nisso, que é a água de irrigação. São Paulo cultiva 20 milhões de hectares. Você sabe quanto é irrigado em São Paulo? 150 mil hectares. É 0,005% da área, ou seja, não tem cabimento falar em agricultura como vilã da questão da falta de água. Porque toda a água que ela usa, além de produzir alimento, né, Sim, carne, claro. ou tomate, ou banana, que seja, ela ainda devolve. Devolve, ela entra no ciclo. Quer dizer, o que se chama de consumo é uma que água de passagem. É um erro de semântica. Semântico. Né? Ou de má intenção também. É. Porque falar que um boi, para fazer um bife, ele toma 40 ml de água é um pouco de exagero. Exatamente. Né? Quer dizer, boi seria uma coisa muito mais do que baleia, era uma coisa enorme. Nós tomamos 3 litros de água por dia, se você considerar a água que a gente bebe, mais a água contida nos alimentos. Né? Em 300 dias a gente ia pesar 900 quilos, é isso? Por ano. E o setor... Quanto mais velho, maior, quer dizer... A argumentação é essa. É verdade que a gente usa essa água, é verdade. Sim. Mas e daí? Essa água é devolvida, ela entra no ciclo de... você não vai beber esgoto? Claro que não. Mas você poderia ter um tratamento, um aproveitamento de água de chuva, etc., que minimizasse esse tipo de problema. Nas cidades, o que acontece? Como você impermeabilizou tudo, a água que cai escorre. Quer dizer, ele inverte a equação. Em vez de 90% da água infiltrar, 90% da água corre. Não se aproveita essa água. Você tem 2 milhões de hectares de cidades, de área urbanizada e infraestrutura no estado de São Paulo. Essa água é jogada fora. É um absurdo isso, pô. Sabe? Porque... Mas mesmo com, por exemplo, o Parque de Ibirapuera, Parque do Carmo, Parque não sei o Sim, quê, Parque não. E aí tem infiltração, mas você veja que em relação à área do município, a área urbanizada, isso é muito pequeno, velho. E tem alguma coisa que pode ser feita? Tem, claro, você está dizendo isso, né? Claro que tem. Por exemplo, onde eu moro, alguns prédios, achei até inteligente, porque uma ação que partiu do condomínio lá do prédio. Tem alguns prédios que compraram umas caixas d'água, médias, o tamanho desse estúdio aqui, menor que esse estúdio. E outro dia que eu notei, elas estão colocadas num dos prédios, que dá para ver, tem um telhado atrás, que é um salão de festa, é para pegar água de chuva, para lavar o terraço. Quer dizer, é uma pequena economia, mas se todo mundo fizer ela não é tão pequena. Se você vê as áreas de uma residência, por exemplo, onde moram, um prédio já fica um pouco diferente, mas residência, a água que cai ali, se ela fosse totalmente aproveitada, e você poderia ter processos de filtragem depois de tratamento, que não vejo problema dela ser utilizada. Você despreza primeiro a água da chuva, que tem muito metal pesado, sólido de suspensão, etc. Você quase que tem mais de 50% do consumo anual.
de uma família naquele terreno. Agora, nunca se pensou nisso. Na cultura do brasileiro, a água é infinita. Nós nunca vamos ter falta d'água. Só que, por exemplo, quando você criou essa rede de reservatórios da Grande São Paulo, você estava prevendo uma população de 8, 10 milhões de pessoas. Tem 25, velho. Tem que trazer água de algum lugar. Tem que trazer água de algum lugar. Ou aproveitar muito bem a água que cai. Eu outro dia falei aqui uma coisa, não sei se foi muito gentil da minha parte, mas nós vamos para o intervalo e depois, se quiser, você comenta. Aqui onde nós moramos, nós temos 2 rios enormes. Um chama Tietê e outro chama Pinheiros. Agora, virou esgoto, cara. Porque se o Tietê, se você vai lá para Parnaíba, lá, não sei como é que chama, né? Onde nasce. Salesópolis. A água é limpa, cara. Quem suja essa merda somos nós, com perdão da palavra. Então vamos ao intervalo, já já a gente comenta talvez o que pudesse ser feito aqui nos rios, que rodam pelo São Paulo. Até já. Aquele mundaréu de água. Para não encher? Para não encher, precisa mesmo, porque escorre tudo. Mas não aproveita essa água. Deixa ela... Ela evapora. Você já viu o piscinão como é? Sujo. Os caras jogam um lixo lá. Pô. Não tratar do problema. Eu acho que é. Então voltando. Ok, estou de volta. Hoje nós estamos falando da questão de água. E conversando aqui com o Eduardo Pires Castanho Filho, da pesquisador científico do IEA, eu lembrei da história dos rios. Nós temos 2 rios aqui em São Paulo, Tietê e Pinheiros. O Castanho lembrou muito bem que são feitos piscinões para não deixar encher tudo de água. E essa água do piscinão não é usada para nada, é mais um lixo. E quando você falou esse negócio do lixo, Castanho, me bateu aqui o seguinte: nós vira e mexe, a gente chega sempre na mesma coisa. Aliás, li um livro, parênteses, li um livro que você vai gostar, se você quiser, próxima vez eu te empresto. É um livro de um escritor, acho que é irlandês, chama John Boyne, se eu falar. Não. Ele escreveu um livro, eu peguei esse, não é o primeiro não. Chama O Ladrão do Tempo. Sim. É a história de um cara que nasceu em 1800, só que ele chegou aos 50 anos, ele parou de envelhecer. E ele vive, no livro ele continua vivo, não morre. Ele vive 256 anos. Então é muito interessante, porque ele viveu com a Maria Antonieta, né? Ele pegou um monte de fatos, é muito legal. Eu lembro de você, eu falei, acho que o Castor vai gostar desse livro. O Homem que é o Ladrão do Tempo. Ladrão do Tempo. Bom, a gente bate sempre na mesma coisa, por isso que eu lembrei do livro. Educação, né, Castanho? As pessoas jogam lixo em tudo quanto é lugar. O Tietê é um esgoto, o Pinheiros é outro. Não tem. Não, Recha, não adianta falar que a culpa é do tomate, né? Não, imagina. As culturas irrigadas em São Paulo são muito poucas. Pode ter problema localizado, onde tem o cinturão verde, etc. Tudo bem. Mas não é isso que vai causar essa falta de água que tá todo mundo sentindo. O que a gente vê, então, é isso. A grande produtora de água do território é a agricultura. Podia ser floresta. Não tem floresta e agricultura. A floresta, inclusive, produziria menos água, disponibilizaria menos, porque como ela é muito grande, ela transpira mais. Mas, enfim. O que acontece com essa água da agricultura? Aí eu acho que tem um problema. É o problema da qualidade da água. Quer dizer, você teria que ter conservação de solo, proteção de nascentes, proteção de margens, não necessariamente mata ciliar, mas proteção de margens, que é para você ter qualidade de água. Mas para isso você também precisaria ter incentivos. Perdeu-se mais uma oportunidade com esse negócio do Código Florestal que nós discutimos muito aqui, né? Quer dizer, você bater o pé, firmar na questão da proteção de recursos e, quando você fala em biodiversidade, não sei o quê, fazer uma política pública.
Ainda está em tempo, mas parece que o governo não quer. Então vai fazer o CAR, vai fazer reservinha para o proprietário. Não adianta nada. Você vê, existe umas ideias malucas, mas já estão falando em você usar o aquífero Guarani, que é uma coisa monstruosa, Nós passa aqui pelo para Brasil. você fazer aquedutos e trazer água para a região metropolitana. Está se pensando nisso. Não sei. É caríssimo? É. Mas ou o pessoal sai de São Paulo, Ou traz ou água traz para água para São Paulo. Onde ele passa o aquífero? Ele passa Então, no estado de São Paulo. Pega. Você vê assim, é fácil de saber. Você pegando a Castelo Branco, indo para o interior, para o oeste de São Paulo, tem as serras. Tem a Serra de São Carlos, que vai até Franca. De Tem Botucatu. a de Botucatu. Aquela ali são, que o pessoal chama de cuestas, né? Aquilo é o afloramento, que é onde a rocha sai do solo. O aquífero Guarani é dali para o oeste. Começa ali, que você vê a extensão. Ele pega uma parte de Minas Gerais, uma parte de Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai e Argentina. É Argentina. É um negócio 1.300.000, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Mas São Paulo, metade do estado, mais da metade do estado de São Paulo está sobre o aquífero Guarani. Então você tem assim, você tem o solo, você tem o lençol freático aqui, e você tem lá embaixo esse aquífero Guarani, que é alimentado por onde? Pelo que a gente chama de zona de recarga. Então você tem a Serra de Botucatu aqui, chove, a água infiltra e vai lá para o aquífero. Esta área não está sendo protegida. Você tem planta, aí você não poderia. É aí que o Estado teria que entrar. Entendeu? Esta faixa aqui viraria, por exemplo, uma reserva legal do Estado, protegendo exatamente a qualidade da água do aquífero, que amanhã é uma reserva, a gente não sabe o que vai acontecer. Interessante. Pois Aquífero é. é abaixo do lençol Não, freático. o aquífero são águas subterrâneas. É, essa Agora, água você tem subterrânea- um aquífero aqui, que é o do lençol freático. E você tem um aquífero abaixo, que são formações, são umas cavernas enormes que se formaram há bilhões de anos e prendeu a água lá. Inclusive, se tirar muita água, aquilo corre até o risco de afundar. De afundar. Existem locais do mundo onde isso já aconteceu, de a superexploração. Mas o aquífero é uma coisa assim muito pouco explorada. Algumas cidades do oeste têm abastecimento via aquífero Guarani, que são aqueles poços que jorram água. Tem água termal, inclusive, né, Presidente Prudente? Tem Água quente? quente, que sai lá do fundão. Lins. A água de Lins é estranhíssima, é gordurosa. É. A formação do aquífero não tem a ver exatamente com a formação do petróleo. É muito parecido com a conformação Quer dizer, a água geológica. vai se infiltrando, Isso. vai abrindo a pedra, evidentemente. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. E vai fazendo um tancão Tancão. de água limpa. Sim, limpíssima. Limpíssimo. Ela está filtradíssima. Nós temos um aquífero que é do tamanho é do tamanho que vai ficar uma boiada se toda a água que ela beber ela não soltar por algum lugar. É isso. É isso. Mas dá para usar o aquífero? Sim. E ele tem, inclusive, eu já vi alguns cálculos aí. Ele tem lá uma recarga de 160 milhões ou quilômetros cúbicos de água. Você pode usar mais ou menos um quarto disso por ano, sem comprometer o aquífero. Chega de estragar, né? Chega de estragar. Agora, o problema que eu estou falando da recarga não é a recarga em si, a recarga é feita. É a contaminação. Porque a partir do momento que você tem agricultura, pecuária e não sei o quê, você usa adubo nitrogenado. Sim. Isto precisaria ser evitado. Isso suja a água, destrói. E você precisa. E aí, isso que eu não entendo, o Estado vai obrigar todo mundo a fazer o CAR. Todo mundo vai ser obrigado a ter reserva. E ele deveria assumir e fazer reservas nesses locais. Paga o proprietário um aluguel daquilo.
eu não vejo qual é a tanta dificuldade do pessoal entender isso e fazer uma política pública baseado na lei que existe aí. Eu não vou falar, mas eu já ouvi aqui o novo secretário de São Paulo dizendo que talvez vá fazer o cinturão verde aí, não usar água todo dia. Eu acho Pois é, mas isso. vai pelo lado mais fraco, quer dizer. Porque... Tudo bem, você está num momento de falta de água. O que é mais importante? Água para a população ou verdura? Talvez seja água, porque sem verdura a gente sobrevive, sem água não. Isso. Né? Mas isso é uma coisa episódica. Agora, Resch, se não houver uma captação diferente da que é feita hoje, não tem água para suportar essa população. De 20 e tantos milhões. Tem. Nós já voltamos já, eu estava rindo hoje aqui, que é estranho, porque o pessoal brinca que quando o repórter vai numa favela, não é favela, é comunidade. Comunidade. Né? Vai na comunidade, bota o microfone lá nas donas lá. Eu não tenho nada, o governo não dá, como se o governo tivesse obrigação de dar tudo. Né? Eu não tenho nada, não sei o quê. Se por acaso, 2 dias depois, pega fogo na favela, vai o mesmo repórter com o microfone, vão dizer que eu sou politicamente incorreto. O que eu vou? Eu vejo isso na televisão. Vai para a mesma pessoa, eu perdi tudo. Ou não tem nada, ou perdeu tudo. Né? Não dá para ter as duas coisas. Bom, a gente volta já, até já. A gente vai ver isso, vai ser uma choradeira do cacete. O pessoal que diz que não tem água na margem da Bíblia está invadindo a margem da Bíblia. A água vai voltar e vão morrer tudo afogados. Eles falaram, 3 anos que não tem água, hein? Regularizando a chuva, a tendência é essa. Agora... Ok, estou de volta, meu entrevistado Eduardo Pires Castanho Filho, eu falando um monte de bobagem aqui. É aquela história, cara. O rio, a água volta para o lugar. Estava contando para o Castanho que tem um pessoal que está invadindo a Billings, lá porque está seco há 2, 3 anos. Eu acho que uma hora a água volta lá e esse pessoal vai ficar tudo embaixo d'água. Mas, enfim, o CAR vai ajudar alguma coisa nesse negócio de administração de água? Veja você, eu acho que você devia conhecer. Ontem eu falei aqui no programa, hoje eu vou falar de novo. O pessoal de Monte Carmelo criou lá um instituto, uma ONG que seja, porque lá a água é um problema, porque tem café irrigado e a população... Eles estão administrando aquilo lá, tem um plano, dia sim, dia não, sei lá, das 2 às 4 o cafeicultor pode irrigar, das 4 até as 8 a população urbana que usa. Quer dizer, só não tem solução para a morte, né, cara? Para o resto dá para solucionar. Mas eu acho São Paulo tem que fazer um plano Com certeza. A hora que você tem uma escassez, que esses usos conflitivos começam a ficar muito fortes, você tem que ter isso. Mendoza, lá na Argentina, certo que é a maior produtora de vinho, uma região produtora de vinho, acho que da América do Sul, porque no Chile né? Lá na Argentina é mais concentrado. Eles não têm água. É água de degelo. E a cidade é abastecida com isso. Então eles cortam a água aqui e vai para irrigar. Aí cortam a água da irrigação, vai para abastecer a cidade. E todo mundo tem consciência que não pode abrir o chuveiro e ficar, né? Vai fazer a barba, dizer. Quer dizer, há uma consciência nesse racionalização do consumo de água. Agora, você perguntou do CAR. É importante você saber quanto que você tem. É muito importante. Você sabe, inclusive, qual seria a produção potencial, digamos assim, em função das chuvas, da água do agro brasileiro. Você regionaliza isso, você consegue detectar a nível de microbacia. Agora, tem 2 problemas. O da qualidade, que eu te falei, quer dizer que... E para você melhorar a qualidade, eu acho que tinha que ter incentivo, o Resch. Eu acho que a agricultura, ela não produz só alimento. Ela não vai produzir a biodiversidade.
ela produz água também. Quer dizer, e essa água não é paga. Eu acho que você não precisava pagar. Estão querendo cobrar a água do agricultor. É o contrário. Quando deveria ser o contrário, quer dizer. Aliás, é um artigo que eu escrevi que chama o aquanegócio, que eu acho que poderia ser uma outra atividade econômica da agricultura. Agora, o governo, o Estado, tem que participar disso. Isso não pode ficar só por conta do agricultor. E como é que se faz isso? Proteção de recarga de aquífero, proteção de grandes mananciais, né? Eu acho que tudo isso são coisas que podem ser feitas, que você melhoraria a água e também regularizaria o fluxo. Qual é o problema de você invadir a área de manancial? É porque você, ao desproteger aquela área, você vai fazer com que a água que alimenta as represas passe a fluir das reservas subterrâneas. Amanhã você acaba com as reservas subterrâneas até você recompor aquilo. Para poder recompor a área de reservação de água, é o que mais ou menos está acontecendo na Cantareira. Chove, 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 chove e a água não sobe. Por quê? Porque primeiro ela vai recompor a reserva. Agora você... Por que a gente fala, né, proteção de manancial? É exatamente isso. E quando você planta a árvore, tem um fenômeno que é até divertido, entre aspas, porque reduz a oferta de água superficial. Por quê? Porque a floresta desce e ela está repondo água subterrânea. Por isso que aquilo tem que ficar protegido. Você tira a mata, vem aquele mundão de água que antes infiltrava, corre. Tá certo? Mas o pessoal não sabe que daqui 20 anos você acabou, você está exaurindo as reservas. Então é uma loucura isso é toda essa região de proteção em volta da Grande São Paulo. O pessoal está fazendo loteamento, pô, no mais das vezes clandestino, né? Mas aí o poder público é que tem que Claro, segurar a onda, né? mas aí entra naquela coisa do problema social, não sei o quê. Tinha que resolver de outra forma a questão social. Cara, a questão Não social pode em São ser por Paulo, aí. São Paulo está numa sinuca de bico. Tá. Continua Verdade. crescendo, não vai ter água, não vai ter energia. Exatamente. São Paulo, hoje eu tô realmente, acho que é o prazer de revê-lo. Obrigado. São Paulo tem que fechar a porta e falar, escuta, nós vamos administrar o que está aqui. Tem que reduzir. Não dá mais para vir inclusive, para cá. Vocês vão para outro lugar, vão para o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Aqui em São Paulo não dá mais. O Rio está com problema também, né? Belo Horizonte também está com problema. Claro. Ou seja, nós já somos muitos. Eu estou nessa câmera ou nessa aqui? Na 1? Na 1 é aqui. Isso. Aí eu esqueço às vezes, né, Castanho? Tá certo. Bom, o cara agora vai ter prazo maior, mais um ano, não é isso? Para apresentar, Não sei se eles vão... Era fevereiro ou março, vai ficar... Não, é maio. Então, vai ficar para maio do ano que vem. Será? Acho que sim. Você acha? A pressão popular, Sim, vai ter. as massas se acotovelam. Não, o cara é importante fazer. Castanho, pelo teu conhecimento, você é um que mexe com coisa de floresta, de reflorestamento. Uma vez você me falou aqui, a propósito desse negócio de agricultura, floresta mesmo, a floresta, ela guarda a água, né? Ela leva para o solo. O solo. Mas ela leva menos do que algumas outras atividades, né? Ou não? Como assim? Sei lá, tem atividade que produz mais água do que floresta. Não? Sim. A floresta é a que produz menos. Então. Que produz menos água, essa água disponível de escorrimento, né? Porque o defluxo, que a gente chama, é menor porque ela evapotranspira muito. Ela que é uma consumidora de água brutal. Olha. Essa que é o vilão é a floresta. É a floresta. Não, você corta a floresta, por mais que tenha, a evapotranspiração é menor, porque as plantas são de porte menor. Isso tem muita relação a ver com o porte da planta. Então você tem mais água disponível para outros usos, que vão gerar os usos conflitivos. Mas a agricultura é a produtora. Quer dizer, você
Se você fizer uma agricultura que não proteja solo, que você tem erosão, etc., você vai ter problema. Mas a agricultura em si não, ela é uma ótima produtora de água. Tá vendo? Dito isto, o programa acabou já. Meia horinha. Eduardo Pires Castanho Filho, muito obrigado. Drepo. 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 É drepo. 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 O Drepo da Exalc de Piracicaba. Muito obrigado pela sua presença, pela sua volta. Espero que você volte mais aqui. Até para te Obrigado. emprestar o ladrão do tempo. Ladrão do tempo. John Boyne. Se aquela senhora que você pega livro lá tiver algum do John Boyne, é John, B-O-Y-N-E. Tá, John Boyne. Pode pegar outros livros dele que deve ser bom. Acho que ele é irlandês, alguma coisa assim. É. Obrigado então. E nada, Bom, prazer. segunda a sexta eu tô no ar. Até o próximo. Tchauzinho.